Vamos lá. Qualquer alteração, ficamos aqui, não foi isso? Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação, tá? Tô falando de alíquota, não. Tô falando de arrecadação do imposto. Deverá. E por que você está falando isso, Aline? Porque seu examinador vai colocar alíquota do imposto. E é arrecadação. Qualquer alteração que, porventura, ainda que não se mexa na alíquota, implique em redução ou elevação da arrecadação do IBS. Deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos de lei complementar. 2. Somente é uma palavra que a gente sempre precisa ter atenção quando estuda para concursos públicos. Somente, sempre, deverá, poderá. Isso aí a gente tem que ter atenção redobrada, porque quando eu falo em poderá, eu estou falando em faculdade, e quando eu estou falando em deverá, eu estou falando em obrigação. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 deste artigo. Parágrafo 10. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, faculdade, optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12 da Constituição, que está lá no dispositivo do 156A. Ainda, parágrafo 11, projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto, somente do IBS, somente será apreciado, tá? É apreciado. Ou seja, a gente só vai começar a tratar disso, a discutir, se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Apreciado. Tenham atenção a essa palavra, que essa também é uma palavra excelente para pegar os mais desavisados. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, cashback, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento de cobrança da própria operação lá, tá? Do fornecimento, da conta. Artigo 167, nós já tratamos do artigo 167 em alguns momentos aqui nas aulas anteriores. Mas como a gente está tratando do IBS, eu achei por bem trazer logo a redação modificada do parágrafo 4º, que permite, né, que já permitia que os impostos dos 155 e 156 fossem dados como garantia. Como assim garantia? Em operações de crédito realizadas entre os entes federativos, as chamadas AROS, operações de antecipação de crédito de receita orçamentária. Isso é lá para o direito financeiro. Mas como é uma inovação, gente, eu acho importante a gente trazer, né? Ainda que seja uma matéria muito mais vinculada ao direito financeiro, mas está tratando do 156A. Diz lá, ó, a gente já viu o 167, inciso 1, acerca da vedação de vinculação de receita de impostos, não é isso? E as exceções que estão no dispositivo. E o parágrafo 4º diz o seguinte: é permitida a vinculação das receitas a que se referem os artigos 155, 156
impostos, né, estaduais e distritais e os municipais, bem como que estão inseridos na competência do DF, 156A, o IBS, 157, 158, 159, a gente está falando de fundos, 159, e transferências constitucionais no 157, 158 desta Constituição, para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. Então, a receita do IBS, ela pode ser vinculada. Lembra lá que a regra é vedar a vinculação de receita de impostos. No inciso 4 do 167, a gente já tem algumas exceções. Estão lá, falamos, não foi? Administração tributária, saúde, educação e operações já de antecipação de receita. E não bastando os outros impostos, especificamente esses aqui, eles podem servir como garantia ou contragarantia à União. Porque a gente sabe que quando um ente federativo vai pedir dinheiro emprestado fora, ou até para a própria União, e aí quando é para a União é garantia, quando é fora, como isso precisa passar pela União, a União autorizar lá e serve ela para dar garantia, então é a contragarantia à União, essa receita aí do IBS, ela pode ser vinculada para pagar os débitos em face da União, dando-lhe como essa receita como garantia ou uma contragarantia, a depender da operação de crédito que seja realizada pelo ente federativo. Que é que eu preciso que você guarde nesta sua cabecinha linda neste momento. É que a receita do IBS, além das contidas no 155, 156, a 157, 158, que é de transferências, e 159 dos fundos, ela pode ser também vinculada para o pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. Muitas vezes o ente federativo pega dinheiro emprestado. Exemplo, transferências constitucionais de receitas tributárias. Me adianta aí, União, essa receita que você vai ter que me entregar. Ok, isso nada mais é do que uma operação de crédito por antecipação de receita. Você vai me pagar mesmo? Vou. Estou lhe dando como garantia, inclusive, a receita do meu tributo. Certo? No caso, o imposto, o IBS. Então, o que eu preciso que vocês guardem nesse momento é isso aqui, do 156A, que ele agora pode também ter sua receita vinculada para pagar débito com a União e prestar-lhe garantia ou contragarantia. E aqui, para a felicidade de todos, nós finalizamos o IBS. No mais, e o comitê gestor? O comitê gestor a gente vai falar lá na frente, tá, gente? Até porque o comitê gestor, ele tem muito mais a ver com a administração tributária, não é isso, do que com a sua provinha especificamente. Mas isso quer dizer que ele não vai de direito tributário. Mas isso quer dizer que ele não vai cair? Vai cair. E aí você precisa ler, porque ele vai cair na literalidade da emenda constitucional, daquilo que foi trazido pela emenda constitucional. Aqui o 156A, que realmente é uma espécie tributária, e a gente precisa entendê-lo, especialmente naquilo que a gente trouxe aqui para vocês, aí eu achei por bem trazer logo. Por quê? Porque é matéria nova e é matéria que, obviamente, o examinador, que às vezes não quer perder tempo, né, sendo criativo, vai pegar logo, pronto, tá pronto, a questão tá pronta, questão nova, questão pronta, não é isso, especialmente na objetiva. Então, geralmente a gente vai ver, no final do curso, aí sim, porque a gente vai ter todo o estofo teórico
tributário, né, de teoria, Constituição e CTN, aí sim eu reservo nas últimas aulas, a gente vê algumas especificidades de algumas espécies tributárias, de alguns impostos, algumas contribuições, né, especificamente. Por quê? Porque taxa, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos seguir aqui no baile das 5 espécies tributárias. A próxima que a gente vai falar agora é taxa. Só que o IBS, em face da novidade, é óbvio que ele vai estar caindo em prova agora, daqui a pouco, já amanhã. Então, a gente precisava adiantar esse conteúdo para vocês, tá bom? Pois bem, seguimos agora com a nossa programação normal. Taxas. Espécie tributária, prevista na Constituição, bem como no Código Tributário Nacional. A gente já viu lá no artigo 5º. Para o Código Tributário Nacional, os tributos são taxas, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Para a Constituição Federal de competência comum, está lá no 145, inciso 2, que segue exatamente do jeitinho que ele é, e dê uma olhada lá comigo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 2, inciso 2º, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O Código Tributário Nacional, ele trata das taxas nos artigos 70 a 80 e ele está valendo. Inclusive, ele fala lá, ele esclarece o que é um serviço público específico e o que é um serviço público divisível. O que é um serviço público efetivamente prestado, o que é um serviço público potencialmente colocado à disposição. Porque nós precisamos da presença de quase todos esses elementos para que uma taxa seja instituída por lei. Por lei? Mas não é só imposto, não. Tributo precisa ser instituído por lei, inclusive a danadinha da taxa. Dê uma olhada aí no artigo 79 comigo, que diz o seguinte: os serviços públicos a que se refere o artigo 77, e nada mais faz do que basicamente repetir o que está lá na Constituição, consideram-se utilizados pelo contribuinte a, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. Ele usufruiu efetivamente. B, potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória. Como assim compulsória? Em face do interesse público, o Estado disponibiliza o serviço e considera que toda a coletividade precisa ser cobrada. E por quê? Porque esse serviço está potencialmente à disposição de todos em face da necessidade, da atenção ao interesse público, a supremacia do interesse público em face do privado. Exemplo clássico, coleta de lixo. Coleta de lixo. Digamos que você tenha dois imóveis, um você aluga e um você vive. Os dois geram lixo. Não, Aline, o outro não gera não, eu só alugo. Sim, meu filho, para quem você aluga? Não, mas tem um tempo que eu não alugo. Piorou. Aí é que tá fazendo lixo mesmo. Tá limpando? Não, não tô limpando. Tô limpando, tô colocando a cidadãzinha lá para fazer uma limpeza e o lixo é gerado, é colocado na porta. Pois bem, o lixo é coletado
no interesse não apenas do senhor ter o seu lixo coletado, mas no interesse de todos, de toda a vizinhança, de toda a coletividade, que o seu lixo seja coletado. Porque se fica sujo, não fica sujo só para você, mas fica para a vizinhança toda. Então é por isso que o serviço de coleta de lixo é, por excelência, o exemplo de serviço público potencialmente disponibilizado. E quer você queira, quer não, quer você more no imóvel, quer não, por quê? Porque se for deixar no interesse da gente, a gente não, que a gente é limpinho, mas tem uma turma que ia falar, eu vou nada pagar para virem coletar o lixo, eu nem estou morando na casa, eu nem estou fazendo sujeira, nem isso. Não, eu já contrato com a pessoa lá do Airbnb que vai alugar, né, meu imóvel, eu já digo para ela, ó, você coleta o lixo, você joga o lixo fora e ela vai embora, ela, tá bom, e vai embora e deixa lá. Certo? Ainda compulsória, por isso que é de utilização compulsória, em face do atendimento ao interesse público, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Ainda específico, quando o serviço público, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade pública, o Estado percebe que aquele serviço público dele, não é geral, é específico, eu consigo destacar isso em face de um único cidadão e prestar apenas para ele quando ele me demandar. Exemplo, emissão de passaporte, os certidões, não é isso? 2, divisível, quando suscetível de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. O Estado enxerga o cidadão que quer o passaporte, que quer a certidão, da mesma forma que o cidadão enxerga o Estado. É um serviço específico, diferente do geral, que é custeado, uti-universe, que é custeado pelos impostos. Aqui eu tenho um serviço de utilidade singular. Então, as taxas, elas demandam, né, um serviço no que diz respeito de polícia, conforme definição do artigo 78 do Código Tributário Nacional, do que seja poder de polícia. O efetivo exercício do poder de polícia, ou, e aqui eu preciso da efetividade, porque eu estou falando de fiscalização, dê uma olhada aí no que consiste o poder de polícia, isso não está nas leis administrativas, não, veja que riqueza é o Código Tributário Nacional. O senhor estuda poder de polícia lá no direito administrativo, mas o conceito está aqui no Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes e assim vai. O conceito de poder de polícia está no CTN. Em suma, fiscalização dessas atividades. Fiscalização. Ordem, segurança, higiene, costumes, etc. Costumes a gente dá uma olhada assim, né? Peraí, a Constituição, hein? Ordem, higiene e segurança. Exemplo, prestação, o cidadão está vendendo sanduíche, segurança alimentar, higiene pública, não é isso? Precisa ser fiscalizado. E essa fiscalização, uma vez ocorrida, taxa. É remunerada por taxa. Utilização efetiva ou potencial, aqui sim, de serviço público específico e divisível. Aqui não estou falando de exercício de poder de polícia. Na letra B, eu estou falando de um serviço público específico, que não se trate do exercício do poder de polícia, de fiscalização. E aqui o meu serviço público, ele pode sim ser prestado efetivamente ou potencialmente pelo contrário.
contribuinte. Ou o contribuinte se utiliza efetivamente, ele vai lá e demanda a emissão do passaporte, e aí o contribuinte está indo lá, está demandando do Estado um serviço público específico e divisível, e aí é cobrada a taxa, que a gente reclama, inclusive, quando vai ver o preço, não é isso? Ou potencialmente, utilizado potencialmente pelo contribuinte, serviço de coleta de lixo. Lembra da história da casa? Pois bem, ele não vive lá, ele não mora lá, mas está colocado à disposição. Quer ele gere lixo ou não, e gera. A gente sabe que gera. Perdão. Vai ter que pagar a taxa de coleta de lixo. Portanto, a taxa, diferentemente do imposto, é um tributo retributivo. Retribui a prestação de serviço, de um serviço público do Estado. Base de cálculo da taxa. Diz o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. Fique muito tranquilo, ele segue lá, em que pese ter sido acrescido, né? Um parágrafo 3º, mas o segundo está lá, intacto, viu? Do jeitinho que ele é. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. O Código Tributário Nacional vai além. Diz que a taxa, no artigo 77, parágrafo único, diz que a taxa não pode ter nem base de cálculo, como diz lá a Constituição, e nem fato gerador. E fato gerador não tem como ter mesmo. Porque se tiver, eu não estou falando de taxa, eu estou falando de outra espécie tributária. Não é isso? Idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculado em função do capital das empresas. Capital das empresas, o patrimônio líquido. Tá. Tenham atenção no 77, parágrafo único, em uma palavrinha que tem aí. Idênticos. A base de cálculo não pode ser igual. E o fato gerador, ele não pode ser o quê? Idêntico ao de imposto. Isso aqui já me chama a atenção para algumas informações que eu preciso dar para os senhores, tá? Acerca da jurisprudência do Supremo, bem como do STJ. Antes da gente tratar das súmulas vinculantes 12 e 19, eu queria, pegando o gancho do que a gente está falando acerca da identidade, né? Da proibição da identidade, da taxa ter fato gerador idêntico ao de imposto, não é isso? Porque senão vai se virar imposto, né? Eu queria que a gente desse uma olhada nessa súmula vinculante 29. Porque uma das razões do Supremo ter reconhecido a constitucionalidade da adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de determinado imposto, levou em consideração exatamente esse artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Deem uma olhada comigo aqui na súmula. Vamos lá, vamos ler juntos agora, realmente na sua integralidade. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O que eu não posso ter, segundo o Supremo Tribunal Federal, e levando em consideração o que está na Constituição, bem como no Código Tributário Nacional, é total identidade da base de cálculo.
Pode o legislador se valer de um ou mais elementos. E qual foi o caso aqui? Exatamente a taxa de coleta de lixo municipal. O que o legislador tomou por base? A gente sabe que o IPTU é o valor venal do imóvel, bem como a metragem do imóvel. É isso, e se chega à base de cálculo do IPTU. E ao estabelecer a taxa, o legislador levou em consideração a metragem do imóvel. No raciocínio de que, olha, quanto maior o imóvel, mais lixo ele vai produzir. E assim sendo, eu vou adotar a metragem do imóvel como um dos elementos da minha taxa de coleta de lixo. Porque, afinal de contas, o que eu não posso ter, segundo o CTN, é identidade. Mas adotar um ou outro elemento, sim. E aí, o Supremo Tribunal Federal, né, falou que, olha, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo, que não pode ter é identidade. Mas um ou outro elemento, tá tudo certo, tá tudo bem, é isso aí. Súmula vinculante 29. Ainda, só para a gente fechar e arrematar o raciocínio, súmula 595 do Supremo. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Ou seja, a súmula 595 nada mais do que confirma o entendimento do Supremo na súmula, cristalizado pela súmula vinculante 29. Não é isso? De que, olha, um ou outro elemento, tudo bem. É o caso da taxa de coleta de lixo. Agora, igualzinho, essa taxa municipal aí de conservação de estrada de rodagem, ela tem dois problemas. Um, a base de cálculo dela é idêntica ao do ITR, então já não pode. Dois, estrada de rodagem, taxa municipal. Conservação, gente, de estradas de rodagem é um serviço que geral. O Supremo ele não chegou a abordar nesse julgado aí que deu origem à súmula 595 essa questão. Você teve basicamente a questão da identidade entre a base de cálculo dessa taxa municipal e do ITR. Falou, aqui já foi, aqui já está tudo errado e vamos parar por aqui. Mas ainda tinha essa questão. Voltamos já.